Pessoal, eu tenho recebido constantes consultas sobre problemas de contratação de PJ, pessoa jurídica, em lugar de pessoa física, ou seja, regime de empresa em detrimento a um regime de emprego. E me lembrei de vários assuntos, de vários processos que eu já tratei a esse respeito ao longo da minha carreira e resolvi fazer uma série de vídeos tratando desse assunto. Todas as terças e quintas, às 20 horas, nós lançaremos um conteúdo sobre esse tema, especificando os detalhes sobre como se comportar em um processo como esse, tanto na fase pré-processual como na fase processual, ok? Hoje, especificamente, nós vamos falar de um litígio, de um grupo de processos do qual eu tratei na minha carreira, relacionado a pedido de vínculo de médicos contra o hospital que os havia contratado. A contratação se deu na modalidade de autônomo, alguns com empresa constituída, outros sem empresa constituída. Quando esse processo veio parar em minha mesa, vem a primeira dica, a primeira observação que você deve fazer quando vier um cliente como este, seja para você defender, seja para você acionar. Que dica é essa? Você tem que olhar o ramo, a categoria do profissional que está sendo discutido. Caso de médico, é natural você observar que médicos, de um modo geral, eles não se formam, eles não estudam para ser empregado de ninguém. Ninguém vai entrar numa faculdade de medicina, se perguntar a um estudante de medicina qual que é o seu sonho. Ah, meu sonho é ter uma carteira assinada ganhando 7 mil por mês. Claro que não. O médico ele quer empreender, o médico ele quer expandir. Então há um raciocínio primeiro no sentido de que o médico ele se ativa, ele se coloca no mercado de trabalho de uma maneira autônoma, pouco subordinada, até porque a atividade dele é bem técnica. Se eu pegasse uma situação diferente, por exemplo, de um professor, o professor ele se constitui, ele cria a sua carreira em um cenário de subordinação. Todo professor, quando começa a estudar para ser um profissional da área, ele se imagina empregado de uma instituição. Então você começa a pensar em presunções. Há carreiras que se presumem autônomas. Há carreiras que se presumem subordinadas. Esta primeira avaliação deve ser feita para você saber quais são as suas chances. Qual é o posicionamento jurisprudencial a respeito? Por quê? Porque esses casos, eles são casos que a doutrina costuma chamar de processos em zona grise. O que é zona grise? Zona cinzenta. Ele está em cima do muro. Ele pode muito bem descambar para uma procedência do pedido, portanto vínculo empregatício e subordinação, como ele pode descambar para uma improcedência. Depende muito da leitura que você vai fazer sobre as provas produzidas no processo. O juiz pode ter uma leitura protetiva e dar o vínculo. E ele pode ter uma leitura arrojada e rejeitar o vínculo. Isso tudo começa a ser visto através do ramo de atividade. Segundo aspecto, antes da gente tratar de subordinação, pessoalidade, os requisitos da relação de emprego típico. Segundo aspecto é o critério vantajosidade. Por quê? Porque todo mundo que defende o vínculo analisa que o não vínculo é uma situação de precarização. Portanto, se você demonstrar ao juiz que não há precarização, muito pelo contrário, há vantagem em ter uma colocação de autônomo, você já começa a convencer o julgador da tese do não vínculo. E se você estiver advogando para o médico ou para o professor, por exemplo, você tem que demonstrar exatamente o contrário, que não há uma vantajosidade que justifique o não vínculo. Né? Então, a gente ainda nem mexeu com os requisitos da relação de emprego. Nós estamos tratando aqui da estratégia do processo. Então, primeiro passo, entender o ramo. Se é um ramo que se presume autonomia,
ou um ramo que se presume subordinação. Se, por outro lado, é uma situação que gera vantagem, o não vínculo, ou gera precarização. Demonstrando isso, você começa a ganhar o julgador para o lado do vínculo ou para o lado do não vínculo, conforme seja a situação. É a partir daí que você começa a construir a sua tese. Eu já advoguei nesses cenários para advogado pedindo vínculo. Já advoguei para o hospital evitando o vínculo de médico. Já advoguei para médico pedindo vínculo. Já advoguei para corretor de imóveis pedindo vínculo e para construtoras com o intuito de afastar o vínculo, assim como também dentistas, tá? E também professores. Então, vários ramos já passaram em minhas mãos. E eu costumo demonstrar em sala de aula, por exemplo, que instruções processuais muito semelhantes de um processo de médico e de um processo de professor, o de professor dá vínculo e o de médico não dá. Você quer ver um exemplo claro? Eu já trabalhei muito em processos para afastar vínculo de professor de curso preparatório para concurso. Um dos grandes pontos que eu costumo explorar em audiência é a capacidade do professor definir a sua própria grade horária. Pois bem, em um processo eu demonstrei isso, que o professor tinha ampla liberdade de definir sua grade horária. No entanto, o tribunal falou, ok, doutor, mas professores trabalham como horistas. E horistas trabalham a partir da dedicação dele à instituição. Isso não quer dizer necessariamente ausência de subordinação. Portanto, mantenha o vínculo. Já para o médico, quando demonstrei que a agenda era feita por ele, o mesmo juiz, inclusive da mesma vara, por coincidência, ele disse: o poder diretivo está na mão do médico. Portanto, ele tinha autonomia. Portanto, ele não era subordinado, consequentemente não há o vínculo empregatício. Você vê então que há processos que são matemáticos, processos que são resolvidos pelo legislador. Esses são tranquilos. Mas há processos que não são matemáticos. Eles têm um grau de aleatoriedade muito grande. Portanto, quem resolve é o juiz. Então, antes de você desenvolver a sua tese, você tem que convencer o juiz que a sua tese é justa. Então, este é o nosso primeiro vídeo sobre a matéria PJ/vínculo, tá? Qual é então a conclusão que se retira aqui? Número 1, analisar a carreira. Número 2, analisar a questão de precarização ou não, vantajosidade ou não, no modelo de não vínculo em relação ao modelo do vínculo. Para que os senhores tenham uma ideia, após a reforma trabalhista, nós temos aí um dispositivo da CLT, falha a memória, o 442A da CLT, ou 444A da CLT, ele diz claramente que a contratação de um autônomo, preenchidas por este todas as formalidades legais, afasta o vínculo empregatício descrito no artigo 3º da CLT. Quer dizer, isso ainda que não seja absoluto, inverte o ônus da prova, conforme a gente vai ver no nosso próximo vídeo da série, ou seja, a distribuição do ônus da prova nesses processos. Portanto, aqui temos o primeiro vídeo da série, toda terça e quinta às 20 horas, sobre esse nosso assunto, pejotização/vínculo empregatício. Aguardo os senhores. Um grande abraço.